Eu sempre achei que conhecia a Deus. Desde menina, cresci dentro dos muros do convento, aprendendo sobre obediência, silêncio e devoção. O som dos sinos marcava meus dias. As orações eram o ar que eu respirava. E a rotina religiosa era tudo o que eu sabia da vida. Mas mesmo entre as paredes frias e as velas acesas, algo começou a mudar dentro de mim. Era como se uma chama escondida começasse a arder no fundo do peito. Uma inquietação que eu não sabia explicar. Tudo começou numa tarde comum. Eu estava ajoelhada na capela, repetindo o rosário pela enésima vez, quando percebi que minhas palavras não subiam mais. Elas batiam no teto e voltavam. Foi como se o céu estivesse mudo. Olhei para a cruz e senti que algo estava errado. Não com Deus, mas comigo. Eu orava com os lábios, mas meu coração estava seco. As lágrimas que antes vinham com facilidade já não apareciam. Foi nesse dia que ouvi, pela primeira vez, aquela voz suave, não do lado de fora, mas dentro de mim. Filha, eu quero te mostrar algo. Fiquei imóvel. Pensei que fosse imaginação, mas aquela voz era diferente. Não era como a do confessor, nem como a dos sermões. Era viva, era real. E junto com ela, veio um arrepio que percorreu todo o meu corpo. Senti medo, senti paz, senti tudo ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, tentei ignorar. A rotina do convento não permitia distrações espirituais, fora do que já estava prescrito. Mas o chamado crescia. Durante a missa, eu olhava para o altar e pensava: será que Deus está apenas aqui? Ou ele também fala lá fora, entre aqueles que não usam hábito nem batina? Essa pergunta me atormentava. Era como se uma fresta tivesse se aberto dentro de mim. E por ela começava a entrar uma luz que eu não podia mais conter. Uma noite, não consegui dormir. Saí para o jardim interno, onde ficavam as roseiras que as irmãs cultivavam. O vento era frio e o céu estava limpo. Me ajoelhei ali mesmo e perguntei: Senhor, por que sinto que há algo que ainda não conheço de ti? Eu te sirvo, te louvo, mas por que parece que ainda falta algo? E o silêncio respondeu mais alto que qualquer sermão. De repente, lágrimas começaram a cair. Eu, que achava ter me tornado forte o bastante para não chorar, desabei. E no meio do choro, aquela voz voltou. Eu quero te mostrar a minha presença, filha. Onde o homem não comanda, onde o espírito é quem fala. Eu não entendi o que significava, mas o coração começou a pulsar de um jeito diferente. Nos dias seguintes, tudo o que eu via e ouvia me fazia lembrar daquela frase. No refeitório, durante a leitura do Evangelho, parecia que cada palavra vinha direto para mim. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Essas palavras de Jesus ecoaram dentro de mim por dias. O Espírito sopra onde quer. Será que ele estava soprando fora das paredes do convento? Pouco tempo depois, um grupo de voluntários visitou o convento. Entre eles, uma senhora simples, vestida modestamente, com um semblante de paz que eu nunca tinha visto. Ela falava pouco, mas quando sorria, parecia que o ar mudava. Enquanto ajudava na cozinha, ela começou a cantarolar um hino, uma melodia que eu nunca tinha ouvido antes. Não era como os cânticos do coral. Era algo diferente, vivo, suave e cheio de unção. Não resisti e perguntei: que música é essa, irmã? Ela sorriu e respondeu: é um hino da Congregação Cristã no Brasil. Aquelas palavras me atravessaram. Congregação Cristã. O nome ficou ecoando na minha mente, como uma semente plantada. Depois daquele dia, eu não consegui mais esquecer aquele cântico. Ele voltava à minha mente enquanto eu lavava as louças, costurava as roupas das irmãs, ou me recolhia em silêncio. Parecia que o próprio Espírito trazia de volta aquela melodia todas as noites, como se quisesse me lembrar. Ainda há mais. Certa tarde,
Aquela mesma senhora voltou ao convento. Conversamos rapidamente e, antes de ir embora, ela me disse baixinho: se um dia quiser sentir Deus de uma forma que nunca sentiu, vá a um culto da congregação. E ela se foi. Fiquei sem ar. Como poderia uma freira consagrada entrar em uma igreja de fora? Era impensável. Mas quanto mais eu tentava apagar essa ideia, mais o coração queimava. Eu orava pedindo perdão só por pensar nisso. Mas algo me dizia que aquele desejo não vinha do inimigo, vinha de Deus. Naquela semana, tive um sonho. Sonhei que estava diante de um templo simples, sem imagens, sem altar dourado, apenas bancos de madeira e um silêncio que me abraçava. De repente, ouvi um coro de vozes cantando um hino, e uma luz descia sobre todos, como se o próprio céu tivesse se aberto. Acordei com lágrimas. Não contei a ninguém, mas o sonho me perseguiu por dias. O Espírito Santo, eu sei hoje, já estava me chamando. Eu apenas não compreendia ainda. Um mês depois, fui enviada em uma pequena cidade do interior para ajudar em uma obra social da paróquia. Lá, na simplicidade do povo, algo me fez lembrar daquela senhora. Perguntei discretamente a uma moça se ela conhecia uma igreja chamada Congregação Cristã. Ela sorriu e disse: sim, irmã, tem uma aqui, bem na rua de baixo. Meu coração disparou. Fiquei em silêncio por um tempo, mas a voz interior insistia: vai, eu quero te mostrar algo. Naquela noite, ajoelhei-me e fiz uma oração diferente. Não pedi nada, apenas disse: Senhor, se é a tua vontade, abre o caminho. Se é o teu Espírito que está me chamando, confirma em mim. E ele confirmou, de uma forma que só quem é tocado entende. Um arrepio atravessou minha alma. Um calor envolveu meu corpo. E, pela primeira vez em muitos anos, senti paz. Não a paz do hábito, nem a paz do dever, mas a paz da presença. Eu sabia. Algo grande estava prestes a acontecer. Não seria apenas uma visita. Seria um encontro. E aquele chamado misterioso, que começou no silêncio da capela, me levaria até o lugar onde eu finalmente conheceria o Deus vivo. Não apenas estudado, mas sentido. Naquela pequena cidade do interior, tudo parecia mais calmo. O ar tinha cheiro de terra molhada, e as pessoas cumprimentavam umas às outras, como se fossem de uma só família. Fui enviada ali para ajudar na catequese das crianças e na visita aos enfermos. Mas dentro de mim, algo muito maior estava prestes a acontecer. Eu continuava sentindo o mesmo chamado misterioso. À noite, quando as irmãs do convento local dormiam, eu ficava acordada em oração, tentando entender por que aquela voz ainda me chamava, sempre com a mesma doçura, sempre com o mesmo convite. Eu quero te mostrar algo, filha. Até que um dia, no fim de uma visita pastoral, uma senhora de véu entrou na casa onde estávamos. Era uma visita simples, sem formalidade alguma. Ela trazia uma Bíblia nas mãos e um semblante sereno que irradiava paz. A paz de Deus, irmã, disse ela, com um sorriso sincero. Aquela saudação soou diferente. Não era a paz de Cristo, nem Deus te abençoe, como eu costumava ouvir. Era a paz de Deus. E só quem já sentiu o peso e a doçura dessa expressão sabe que ela vem de um lugar mais profundo do que os lábios. Ela se apresentou como Irmã Maria, da Congregação Cristã. Assim que ouvi o nome, meu coração gelou. Congregação Cristã, de novo. Aquele nome parecia me seguir. Enquanto conversávamos, percebi que ela não falava muito, mas quando falava, havia algo diferente. Era como se o Espírito Santo soprasse por entre as palavras dela. Ela não usava teologia, nem argumentos religiosos. Falava com simplicidade, mas cada frase parecia um recado direto para mim. Em determinado momento,
Ela olhou nos meus olhos e disse calmamente: Sabe, minha irmã, às vezes a gente serve a Deus por costume, mas chega uma hora que Ele quer ser mais do que uma rotina. Ele quer ser presença. Essas palavras atravessaram minha alma como uma espada. Como ela podia saber? Era exatamente o que eu sentia há meses. Tentei mudar de assunto, mas ela segurou minha mão com delicadeza e disse: Hoje à noite teremos um culto aqui na cidade. Se quiser, venha. Eu apenas sorri e desconversei, mas dentro de mim, o coração já batia diferente. Quando voltei ao convento, as palavras dela ecoavam na minha mente. Ele quer ser presença. Fiquei o resto da tarde em silêncio. Tentei me concentrar na leitura, nas orações, nas tarefas, mas nada me tirava aquele convite da cabeça. Hoje à noite teremos um culto. Por volta das 7, comecei a ouvir os sinos chamando para a reza das vésperas. As outras irmãs se dirigiram à capela, mas eu permaneci sentada no quarto, olhando para o véu dobrado sobre a cama. O vento entrava pela janela, balançando as cortinas, e parecia sussurrar a mesma frase que eu já conhecia tão bem. Vai, filha, eu quero te mostrar algo. Fechei os olhos. Meu coração tremia. Como poderia desobedecer às regras do convento? Mas, ao mesmo tempo, como poderia desobedecer a Deus? Peguei o rosário, guardei dentro da bolsa e vesti uma roupa simples. Antes de sair, ajoelhei no chão e orei. Senhor, se isso for tua vontade, me guia. Se não for, me faz voltar. E saí. As ruas estavam quase desertas. A lua iluminava as calçadas de pedra, e o som distante de um canto suave começou a chegar aos meus ouvidos. Segui naquela direção. Quando cheguei, vi um templo simples, sem imagens, sem cruzes douradas, sem altares trabalhados. Apenas uma porta de madeira e uma placa. Congregação Cristã no Brasil. A paz de Deus seja convosco. Meu corpo inteiro estremeceu. Dei um passo para trás. Quase fui embora. Mas o mesmo arrepio que senti meses antes, lá na capela do convento, percorreu todo o meu corpo. Era o Espírito me chamando. Entrei. Ninguém me perguntou de onde eu vinha, nem me olhou com desconfiança. Uma senhora me recebeu na porta e apenas disse: A paz de Deus, irmã. Eu retribuí com um aceno tímido. Sentei-me no último banco, tentando me esconder, mas algo dentro de mim dizia que naquela noite eu não conseguiria me esconder de Deus. O culto começou em silêncio, um silêncio diferente do que eu conhecia. Não era o silêncio pesado da clausura, mas um silêncio cheio de vida, cheio de expectativa. De repente, o dirigente se levantou, abriu o inário e disse: Vamos cantar o hino 5E. Quando as vozes começaram, eu não consegui conter as lágrimas. Aquele som, aquela harmonia, aquela paz. Não havia instrumentos sofisticados, nem regente, mas havia uma presença que eu nunca tinha sentido em nenhum coro, em nenhuma missa, em nenhuma vigília. As lágrimas começaram a cair, sem que eu percebesse. Eu tentava me conter, mas algo me envolvia de um jeito que não dava para explicar. O Espírito Santo me abraçava ali mesmo, no último banco. Enquanto o hino continuava, senti vontade de me levantar e orar, mas não sabia como. Estava acostumada com orações lidas, repetidas, decoradas. Ali, percebi que ninguém orava com papel. Eles falavam com Deus como quem fala com um pai que está presente. E pela primeira vez na vida, eu quis fazer o mesmo. No final do culto, uma das irmãs se aproximou de mim e perguntou, com doçura: Primeira vez, irmã? Assenti com um leve sorriso. Que bom que veio. A paz de Deus é contigo. Ela respondeu. Quando saí, o vento da noite tocou meu rosto e senti um arrepio de gratidão. Eu sabia que algo havia mudado. Não era só um culto. Era um encontro. E aquele convite, tão simples, tão improvável, tinha sido a resposta de todas as minhas orações silenciosas.
Caminhei de volta para o convento em silêncio, com o coração leve e as lágrimas ainda nos olhos. O céu parecia mais estrelado, o ar mais puro, e dentro de mim uma certeza crescia. Eu havia conhecido um Deus que não estava preso a templos, nem a dogmas, nem a hábitos. Era o Deus vivo, que fala, que toca e que chama. Ao chegar, entrei devagar para não acordar as irmãs. Ajoelhei ao lado da cama, tirei o véu e disse baixinho: Senhor, se for isso que queres de mim, eu te seguirei. E pela primeira vez em muitos anos, eu dormi em paz. Depois daquela primeira visita, algo mudou dentro de mim. Os dias pareciam os mesmos. As orações, as tarefas, o hábito que eu vestia todas as manhãs. Mas meu coração já não era mais o mesmo. O som daquele hino ainda ecoava em mim, como se o vento do Espírito continuasse soprando por dentro da alma. Passei semanas tentando voltar à rotina, mas tudo o que antes me bastava, agora parecia vazio. O altar dourado, as velas acesas, as repetições, nada me tocava mais. Era como se eu tivesse experimentado a presença de Deus de uma forma tão viva que nada mais poderia substituir. Eu me lembrava do silêncio daquele culto, um silêncio diferente de todos os que já vivi. No convento, o silêncio era uma obrigação. Na congregação, era um diálogo. Ali, o silêncio não pesava. Ele falava, ele abraçava, e era aquele silêncio que agora me chamava de novo. Numa tarde de domingo, sem conseguir mais conter o desejo, decidi voltar. Não contei a ninguém. Vesti uma roupa simples. Deixei o hábito guardado e saí discretamente. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Quando cheguei ao templo, o sol já começava a se pôr. As portas estavam abertas e uma brisa suave saía de dentro, como se o próprio Espírito estivesse me esperando. Antes de entrar, respirei fundo. Meus pés tremiam e então dei o primeiro passo. Foi como atravessar uma fronteira invisível. Do lado de fora, o mundo. Do lado de dentro, a presença. Assim que entrei, o mesmo silêncio me envolveu. Mas agora eu o compreendia. Não era ausência de som. Era plenitude de Deus. Havia poucos irmãos reunidos, todos de cabeças baixas, em oração. Ninguém conversava, ninguém se exibia. Cada um parecia estar em um diálogo particular com o céu. Sentei-me no mesmo banco de antes e fechei os olhos. Foi então que senti algo, um calor no peito, uma paz que não dependia de palavras. De repente, um irmão se levantou para fazer a oração inicial. Ele não tinha papéis, nem ensaio, nem tom decorado. Apenas abriu a boca e começou a falar com Deus. E parecia que o próprio Deus respondia. Cada palavra dele me atingia com força. Senhor, tu sabes o motivo de cada alma que entrou aqui nesta noite. Naquele momento chorei. Chorei como há muito tempo não chorava, porque ele não sabia de mim, mas o Espírito Santo sabia. E eu sentia que aquelas palavras eram dirigidas exatamente à minha vida. Enquanto ele orava, percebi que os demais irmãos não olhavam para ele. Olhavam para o chão, em reverência, e aquilo me tocou profundamente. Eu vinha de um ambiente onde tudo era cerimônia, ritual, onde os olhos estavam sempre voltados para o altar ou para o sacerdote. Mas ali, ninguém queria ser visto. Todos queriam que Deus fosse visto. Quando terminou a oração, o irmão abriu o inário. Vamos cantar o hino 400, disse. As vozes se levantaram outra vez. E eu juro, parecia que o próprio céu descia. Aquelas harmonias não vinham de treinamento, mas de entrega. E enquanto o povo cantava, eu percebia que o Espírito se movia entre eles. Era visível. O ambiente inteiro respirava a presença de Deus. Aquela simplicidade me quebrantou. Olhei em volta e vi mulheres com véus brancos,
Homens de rosto humilde, jovens em silêncio, nenhum luxo, nenhuma imagem, nenhuma distração, apenas corações voltados para o alto. E foi ali, no meio daquele silêncio cheio de glória, que algo extraordinário aconteceu comigo. Senti uma presença tão intensa que mal consegui ficar sentada. Era como se uma mão invisível tocasse meu ombro e dissesse: Filha, é aqui que eu te quero. Meu corpo inteiro estremecia. As lágrimas escorriam sem controle. Fechei os olhos e comecei a orar. Não com o rosário, não com palavras decoradas, mas com o coração. Falei com Deus como quem fala com um amigo. E pela primeira vez na vida, ele respondeu. Não ouvi uma voz audível, mas o coração entendia tudo o que o Espírito dizia. Ele me mostrava flashes da minha vida, meus medos, minhas dúvidas, minhas tentativas de agradar a Deus pelas regras. E me dizia: não é o hábito que eu quero, é o teu coração. Chorei mais ainda, porque ali, naquele templo simples, eu compreendi o que era adoração verdadeira. Não era sobre a roupa, nem sobre o título. Era sobre a presença viva de um Deus, que fala, que toca, que transforma. O culto seguiu com testemunhos. Um irmão levantou-se e contou como Deus havia curado sua esposa de uma enfermidade que os médicos já tinham desistido de tratar. Outro contou como o Senhor o libertou do vício da bebida. E enquanto eles falavam, eu sentia o Espírito confirmar: é isso que significa servir a Deus, em espírito e em verdade. No final, o irmão que presidia o culto falou algo que nunca esquecerei. Irmãos, muitos procuram Deus nos templos de ouro, nas imagens de pedra, nas palavras bonitas. Mas Deus quer ser encontrado na simplicidade. O Espírito Santo não habita no luxo. Ele habita no coração quebrantado. Essas palavras foram o golpe final na minha resistência, porque era exatamente o que eu vivia. Um cristianismo de aparência, de cerimônia, de forma, mas sem vida. E ali, naquela noite, eu soube. O Deus que eu buscava há tantos anos estava ali. Quando o culto terminou, ninguém foi embora com pressa. Os irmãos se abraçavam, trocavam a paz de Deus, com sorrisos sinceros. Ninguém falava alto, ninguém disputava atenção. Havia comunhão, uma comunhão que não se explicava. Se sentia. Uma irmã se aproximou de mim e com ternura disse: Deus te chamou, não foi? Olhei para ela, ainda chorando, e respondi: eu acho que sim. Ela sorriu. Quando é o Espírito que chama, a gente sente até no silêncio. Voltei para casa com o coração em pedaços e, ao mesmo tempo, inteiro, porque aquele silêncio havia me curado. O mesmo silêncio que eu temia agora era o espaço onde Deus falava comigo. Naquela noite, ajoelhei-me ao lado da cama e tirei o rosário do bolso. Olhei para ele, beijei e disse: Senhor, não quero mais repetir palavras. Quero te ouvir. E ali, pela primeira vez, orei de verdade. Não sabia o que estava por vir. A rejeição, as críticas, o conflito com as outras irmãs. Mas dentro de mim já não havia volta. O Espírito havia me tocado. E quando o Espírito toca, a alma não volta mais a ser a mesma. Depois daquela noite, eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Os cânticos simples, as orações sinceras, o silêncio cheio da presença de Deus. Tudo isso voltava à minha mente como se o Espírito repetisse, a cada batida do meu coração: eu estou aqui. Durante os dias seguintes, continuei no convento, mas já não era a mesma. As palavras das rezas pareciam distantes, como se não alcançassem mais o céu. Eu recitava, mas o coração estava em outro lugar. Naquele templo pequeno, de bancos de madeira, onde o povo cantava com a alma e não com a técnica,
Um sábado à tarde, não aguentei. Peguei meu terço, dobrei o hábito e, com o coração acelerado, voltei ao mesmo templo. Não sabia o que me esperava. Só sabia que precisava ouvir outra vez aquele louvor. Cheguei cedo. O templo ainda estava vazio. Sentei no mesmo banco do fundo e fechei os olhos. O ar estava quieto, mas havia algo invisível no ambiente. Uma paz que não vinha de paredes, mas de presença. Aos poucos, as pessoas foram chegando. Irmãs com véus brancos, irmãos simples, jovens de semblantes serenos. Cada um entrava em silêncio, ajoelhava e orava em particular. E eu fiquei ali, observando, até que o cooperador se levantou e disse com voz firme: "A paz de Deus, irmãos." Vamos cantar o hino 225. A primeira nota ecoou. Foi um acorde suave, mas que parecia rasgar o véu entre o céu e a terra. E quando o coro começou a cantar, algo aconteceu comigo. Não sei explicar. Senti um calor que subiu dos pés até o peito. Meu corpo inteiro arrepiou. As lágrimas começaram a cair. Antes que eu percebesse, o hino dizia algo sobre confiar em Deus, mesmo quando não se vê o caminho. E aquelas palavras eram as minhas palavras. Eu, que por tanto tempo servia a Deus, entre regras e rituais, agora o sentia ali, vivo, presente. Não como doutrina, mas como Pai. Fechei os olhos e deixei o louvor me envolver. Aquelas vozes, sem microfone, sem eco de templo grande, subiam limpas, puras, sinceras. Era como se o céu inteiro cantasse junto. E de repente, algo mudou no ar. Um irmão, tomado pela graça, começou a chorar no meio do hino. Outro se ajoelhou, e o cooperador ergueu as mãos e disse: "Glória a Deus!" Naquele momento, parecia que o Espírito Santo descia sobre todos. Não havia gritos, nem desordem. Apenas uma unção tão forte que o silêncio entre um verso e outro parecia gritar o nome de Jesus. Senti vontade de me levantar, mas as pernas não respondiam. Fiquei ali, sentada, com o rosto molhado de lágrimas, e disse baixinho: "Senhor, o que é isso que estou sentindo?" E o Espírito respondeu dentro de mim: "É a minha presença, filha. Aqui eu habito." Aquele foi o momento em que tudo mudou. Eu não era mais uma visitante curiosa. Eu era uma alma tocada pelo poder de Deus. E nenhum sermão, nenhuma explicação teológica poderia descrever o que eu vivia ali. Foi o toque do Espírito Santo. Enquanto o hino terminava, vi irmãos se abraçando, agradecendo a Deus em lágrimas. Uma senhora se aproximou de mim, colocou a mão sobre meu ombro e disse: "Quando Deus toca, a gente nunca mais é a mesma." E sorriu. Eu olhei para ela e respondi com a voz trêmula: "Eu sinto algo que nunca senti na capela." Ela segurou minha mão e respondeu: "É o Espírito Santo, irmã. Ele não se limita às paredes, nem às vestes. Ele sopra onde quer." Essas palavras ficaram gravadas no meu coração. Senti vergonha por perceber que, durante anos, eu havia servido a Deus mais com os ritos do que com o coração. Eu o buscava em estátuas e altares, mas ele estava me esperando ali, entre gente simples, com véus brancos e corações sinceros. Depois do culto, fiquei um tempo sentada, observando. Um irmão tocava um instrumento com os olhos fechados, como se orasse com a música. Uma criança, ao lado da mãe, balbuciava baixinho o final do hino. E lá fora, o sol se punha, colorindo o céu em tons dourados. Pensei comigo: o céu desceu hoje. Eu o vi, eu o senti. Quando saí, o cooperador veio até mim. "A paz de Deus, irmã," disse ele. "Senti que Deus falou contigo." Assenti, com os olhos marejados. Ele continuou: "Continue vindo. O Espírito vai te ensinar o resto." Voltei para o convento em silêncio.
As ruas pareciam mais estreitas, como se o mundo tivesse ficado pequeno demais para o que eu tinha acabado de viver. No caminho, o vento tocava meu rosto e parecia sussurrar de novo. Agora você me conhece, filha. Não só de ouvir falar, mas de sentir. Ao chegar, fui direto para a capela. Estava vazia. As velas queimavam devagar diante das imagens dos santos. Me ajoelhei e tentei orar como sempre fazia, mas as palavras não vinham. Fiquei apenas em silêncio. E percebi que aquele silêncio era diferente do silêncio da congregação. Ali, o silêncio era vazio. Lá, o silêncio era presença. Levantei, olhei ao redor e, pela primeira vez, entendi o que significava a frase. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Naquela noite, não dormi. Deitei na cama e fiquei pensando no que seria da minha vida dali em diante. Sabia que não poderia continuar dividida. Uma parte no convento, outra nos cultos. Mais cedo ou mais tarde, teria que escolher. Mas no fundo, já sabia qual seria a escolha. Porque depois que o Espírito toca, não há volta. Depois que o céu desce, o coração nunca mais se contenta com o ouro dos altares. Eu não queria mais religião. Eu queria presença. A presença viva do Deus, que fala, que age, que transforma. E foi naquela madrugada, em lágrimas, que fiz a minha oração mais sincera. Senhor, eu te achei onde menos esperava. Se for tua vontade, tira-me de onde estou e leva-me para onde tu habitas. Aquela foi a última noite em que dormi em paz, dentro do convento. Nos dias seguintes, Deus começou a mover as peças da minha vida. E o que viria a seguir seria o início de uma jornada de libertação, fé e confronto. Eu ainda não sabia, mas aquele hino, cantado por irmãos simples, tinha aberto as portas do céu sobre mim, e o Espírito Santo já estava preparando o dia em que eu não seria mais apenas uma freira. Seria uma serva transformada pela graça. Na manhã seguinte àquele culto, eu acordei com o coração leve, mas com a mente em guerra. Sabia que estava vivendo algo santo, mas também sabia que o mundo ao meu redor jamais entenderia. Dentro das paredes do convento, tudo era regulado, observado, anotado. Até os sussurros de oração tinham hora marcada. Por isso, eu sabia, mais cedo ou mais tarde, alguém notaria minha mudança. E notaram. Nos dias seguintes, as irmãs começaram a me olhar diferente. Durante o café, eu percebia olhares cruzando sobre mim. Nos corredores, o murmúrio era baixo, mas audível o suficiente para entender que algo se espalhava. Uma manhã, enquanto limpava o altar da capela, a Madre Superiora entrou. Seus passos ecoavam sobre o piso frio. Ela se aproximou de mim com um olhar firme e perguntou, sem rodeios: Irmã Helena, é verdade o que me disseram? Que a senhora foi vista entrando em um templo protestante. Meu corpo gelou. Eu não sabia o que responder, mas a verdade queimava dentro de mim e não consegui mentir. Sim, madre. Fui convidada para conhecer um culto da congregação cristã no Brasil. Ela me fitou por um longo tempo, em silêncio. Depois, suspirou e disse: O que a senhora foi fazer lá, minha filha? Aquilo não é o nosso caminho. Aquelas palavras pesaram como pedras sobre o meu peito, mas, de alguma forma, uma coragem que não era minha tomou conta de mim. Olhei para ela e respondi: Fui buscar a presença de Deus. E encontrei. O rosto da madre mudou. Ela se levantou abruptamente, como se tivesse ouvido uma blasfêmia. Presença de Deus! Repetiu ela com indignação. A senhora ousa dizer que Deus está fora da Santa Igreja. Senti as lágrimas subirem aos olhos, mas eu sabia o que tinha sentido. Eu sabia o que tinha vivido, e ninguém poderia tirar isso de mim, madre. Eu o senti lá, de um jeito que nunca havia sentido antes. Ela balançou a cabeça, em reprovação.
Isso é ilusão. O inimigo se disfarça de luz para enganar os escolhidos. Mas eu sabia. O que vivi não foi engano. Não foi emoção. Foi transformação. O Espírito Santo havia me tocado, e o toque dele é inconfundível. A madre ordenou que eu ficasse em oração e jejum, afastada das atividades. Disse que iria tratar do meu desvio espiritual. Obedeci, mas no fundo, sabia que aquele tratamento seria mais um cerco do que uma cura. Durante os dias seguintes, fiquei isolada, sem contato com as outras irmãs, sem poder sair do convento, na cela fria onde me colocaram. O silêncio era pesado, mas, mesmo ali, o Espírito continuava me visitando. Às vezes, de madrugada, eu acordava e ouvia um hino ecoando na memória. Aquela melodia suave que eu havia escutado no templo não me deixava. Parecia um lembrete. Eu estou contigo. Uma tarde, a irmã Clara, uma das mais próximas a mim, conseguiu entrar escondida no quarto. Ela me olhou com compaixão e disse baixinho: "Estão dizendo que você se desviou, Helena. Que foi enganada. É verdade que você foi num culto deles?" Assenti. Ela parecia chocada, mas em seus olhos havia curiosidade. "E o que sentiu?" Sorri, emocionada. "Clara, eu senti Deus, sem imagem, sem incenso, sem altar. Apenas Ele." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, as lágrimas encheram seus olhos. "Eu queria sentir isso também", sussurrou. Aquelas palavras me cortaram, porque eu via ali a confirmação do que o Espírito já me mostrava. Não era eu quem estava se perdendo. Era o mundo ao meu redor que estava cego. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Chamaram-me para uma reunião com o bispo da diocese. Ele me recebeu com formalidade e disse: "Irmã Helena, nós apreciamos seu zelo, mas a senhora ultrapassou um limite perigoso. Essas seitas confundem as pessoas simples." Eu respirei fundo e, com a voz trêmula, disse: "Excelência, se o que senti foi confusão, então que Deus me confunda mais vezes, porque nunca antes senti tanta paz." Ele me olhou com severidade. "Está desobedecendo à autoridade da igreja. Isso é rebeldia espiritual." Mas naquele instante, percebi que já não servia à instituição. Eu servia ao Deus vivo. A autoridade que eu temia agora estava sendo substituída pela voz mansa do Espírito. Quando saí daquela sala, uma certeza tomou conta de mim. Eu não podia mais permanecer ali. Naquela noite, ajoelhei-me diante da cruz do convento e orei: "Senhor, se for tua vontade, abre o caminho. Eu seguirei, mesmo que precise deixar tudo." Chorei como uma criança, porque não era fácil. Ali estavam meus votos, meus anos de dedicação, minha vida inteira. Mas o chamado de Deus é maior que qualquer voto humano. Dias depois, recebi a notícia de que seria transferida para outro mosteiro. Disseram que a mudança me ajudaria a reencontrar o equilíbrio. Mas dentro de mim, eu sabia. Era o Espírito abrindo a porta para a libertação. Na véspera da partida, coloquei o véu sobre a cama e olhei para ele. Era símbolo de pureza, de entrega. Mas agora, para mim, também representava prisão. Peguei o rosário, segurei forte e orei pela última vez dentro daquele lugar. "Senhor, que a tua vontade prevaleça. Leva-me para onde o teu Espírito habita." Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, saí do convento. Caminhei até o portão principal. O vento frio da madrugada tocava meu rosto, e cada passo parecia uma despedida. Quando atravessei o portão, senti algo libertador. O peso do mundo ficou para trás. O céu clareava devagar, e ouvi o canto distante de um galo. Respirei fundo, fechei os olhos e sussurrei: "A paz de Deus." Era a primeira vez que eu dizia essa frase em voz alta. E naquele instante,
Entendi o que ela significava. Era mais que uma saudação. Era um renascimento. Eu não sabia o que me esperava lá fora. Mas uma coisa era certa. O Deus que conheci naquele templo simples jamais me deixaria sozinha. E no fundo, eu já sabia qual seria o próximo passo. Voltar para o culto. Voltar para o lugar onde o céu descia. A madrugada daquela despedida jamais sairá da minha memória. O convento dormia em silêncio. O mesmo silêncio que, um dia, me trouxe paz, mas que agora apenas me sufocava. Aquele lugar, que antes parecia o lar da minha alma, se tornara uma prisão para o meu espírito. Sentei-me na cama, olhei para o véu dobrado sobre o colchão e senti o coração apertar. Por tantos anos, aquele tecido foi símbolo de consagração, pureza e obediência. Mas agora, ele representava algo que eu não podia mais sustentar. Uma vida sem a presença viva de Deus. As palavras da madre e do bispo ainda ecoavam. Isso é rebeldia espiritual. O inimigo te confundiu, mas dentro de mim havia uma certeza que nenhuma autoridade humana poderia apagar. Eu não estava sendo confundida. Eu estava sendo chamada. Peguei o rosário pela última vez e o segurei entre as mãos. As contas frias escorriam pelos meus dedos como lembranças. Quantas vezes as repeti, na tentativa de sentir Deus. Mas agora eu não queria mais falar com ele por repetição. Eu queria ouvi-lo. Ajoelhei-me e orei baixinho, para não acordar ninguém. Senhor, tu sabes que eu te amei desde menina. Mas hoje, compreendo que te busquei em paredes, e não na tua presença. Se for tua vontade, me leva. E se eu estiver enganada, me impede agora mesmo. Mas se for o teu espírito que está me chamando, então me dá forças para não olhar para trás. Fiquei ali, em silêncio. De repente, um vento leve atravessou a janela entreaberta e tocou meu rosto. Era como se o próprio Deus tivesse me respondido. Vai, filha! Eu estou contigo. Levantei-me com o coração tremendo. Peguei uma pequena bolsa, apenas uma muda de roupa e minha Bíblia, e caminhei até o corredor. Os passos ecoavam, e cada som parecia um adeus. Ao passar pela capela, parei diante do altar. As velas ainda ardiam, e as imagens lançavam sombras nas paredes. Olhei para cada uma delas, e uma paz estranha me invadiu. Não havia mais idolatria em mim, nem revolta. Apenas gratidão. Aquelas imagens não me levaram a Deus, mas me ensinaram a buscá-lo. E agora, ele mesmo vinha me buscar. Ajoelhei-me uma última vez diante do altar e disse: Senhor, não venho me despedir da fé, mas do engano. Hoje, não deixo a tua casa. Deixo as paredes que me impediram de te ver. Tu sabes, Deus, que não te troco por nada. Apenas quero te servir, onde o teu espírito se move. As lágrimas molharam o chão de pedra fria, mas eram lágrimas de libertação. Saí da capela e caminhei até o portão principal. A lua iluminava o pátio e o jardim. Cada passo parecia mais leve, como se o peso de anos de silêncio e obediência cega começasse a se dissolver. Quando cheguei ao portão, hesitei. Atrás de mim, o som distante do convento adormecido. À frente, o desconhecido. Mas no coração, uma voz. Não temas, eu te guiarei. Abri o portão. O som do ferro rangeu, quebrando o silêncio da madrugada. Dei um passo e o vento frio me envolveu como um abraço. Naquele instante, entendi o que era liberdade. Não a liberdade do mundo, mas a liberdade do espírito. Comecei a caminhar pela estrada de terra que levava à cidade. O céu estava salpicado de estrelas e o horizonte começava a clarear. Enquanto andava, comecei a cantar baixinho o hino que havia marcado minha alma. Mesmo em meio à dor, confia no Senhor. As palavras me sustentavam, e quanto mais eu cantava, mais o medo se desfazia. Caminhei por horas,
O dia nascia, e as pessoas começavam a abrir as janelas, acendendo as luzes. Mas dentro de mim, o sol já brilhava. Era o Espírito Santo, iluminando o novo caminho que eu iria trilhar. Cheguei à pequena cidade e me sentei num banco de praça. Pela primeira vez em muitos anos, respirei sem culpa. Olhei para o céu e disse: Obrigada, Senhor. Agora, não sou mais uma serva de um sistema. Sou uma filha do teu Espírito. Naquela manhã, procurei a casa da irmã Maria, aquela mesma mulher de véu que um dia me convidou para o culto. Ela me recebeu com o mesmo sorriso manso e me abraçou, como quem reencontra uma alma perdida. Eu sabia que Deus ia te trazer, irmã, disse ela com lágrimas nos olhos. O Espírito me mostrou. Fiquei sem palavras. Apenas chorei. Ela me ofereceu abrigo e, durante dias, cuidou de mim como uma mãe espiritual. Juntas, orávamos e líamos a palavra. E a cada oração, eu sentia o Espírito curar feridas antigas, medos, culpas, crenças que haviam me afastado da verdade simples do Evangelho. Uma noite, durante uma oração, a irmã Maria disse algo que jamais esqueci. Deus não quer que sejamos religiosas. Ele quer que sejamos templo. E quando o Espírito Santo entra, filha, a gente nunca mais é o mesmo templo de antes. Chorei, porque agora eu entendia. O Espírito não habita em paredes, nem em rituais. Ele habita em corações quebrantados. E o meu, naquele momento, estava completamente rendido. Alguns dias depois, fui novamente ao culto. Dessa vez, não como visitante, mas como alguém que sabia onde pertencia. Quando entrei, senti o mesmo arrepio. O mesmo silêncio sagrado me envolveu. Mas agora, havia algo diferente. Eu não estava mais buscando Deus. Eu já o havia encontrado. O cooperador iniciou o culto dizendo: Que nesta noite o Espírito Santo console, fortaleça e confirme o caminho dos que estão sendo chamados. Naquela hora, percebi. Ele falava comigo. Senti um nó na garganta e as lágrimas vieram outra vez. Durante o hino, fechei os olhos e orei. Senhor, o que começou como curiosidade agora é entrega. Eu deixei tudo, convento, votos, nome, para te seguir. Faz de mim o que quiseres. Só não me deixes sair da tua presença. Naquele instante, o Espírito desceu sobre mim com tanta força que meu corpo inteiro estremeceu. Senti uma paz indescritível. Era como se o próprio céu tivesse me abraçado. E ouvi dentro da alma a voz que nunca mais esqueci. Agora você é minha. Depois do culto, muitos irmãos vieram me abraçar. Alguns sabiam da minha história. Outros apenas sentiam a presença de Deus. Todos repetiam as mesmas palavras. A paz de Deus, irmã. Seja bem-vinda à família da fé. Sorri, ainda chorando, e respondi: A paz de Deus. Naquela noite, voltei para casa diferente. Não havia mais medo, nem incerteza. O que um dia foi voto de silêncio se transformou em testemunho vivo. E o que um dia foi clausura virou liberdade em Cristo. Olhei para o céu estrelado e pensei: Senhor, tu me tiraste das paredes da religião e me colocaste no teu altar vivo. Hoje minha vida é o teu templo e minha voz o teu hino. Naquela manhã de domingo, o sol parecia brilhar de um jeito diferente. As ruas estavam calmas, os pássaros cantavam, e dentro do meu peito, algo pulsava como fogo. Eu sabia, aquele seria o dia da minha conversão. O dia em que eu deixaria de vez o véu do costume para vestir o manto da graça. A irmã Maria me esperava cedo. Quando cheguei à sua casa, ela já estava de joelhos, orando. Assim que me viu, sorriu e disse: Hoje o céu vai cantar, filha. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você nascer de novo. Essas palavras atravessaram meu coração. Por tantos anos, eu acreditara que já era de Deus.
Afinal, havia dedicado toda a minha vida ao serviço da igreja. Mas, naquele instante, eu compreendi que servir a Deus e pertencer a Ele são coisas muito diferentes. Eu servi por obediência humana, mas agora, eu pertencia por amor divino. A caminho das águas, a congregação ficava simples como sempre. Bancos de madeira, paredes nuas e um silêncio que abraçava, mas aquele dia não era comum. Era dia de batismo. Os irmãos se reuniam ao redor de um pequeno córrego, nos arredores da cidade. O som da água correndo se misturava aos cânticos suaves que vinham das vozes puras. E no meio daquilo tudo, eu tremia, não de medo, mas de algo que eu nunca havia sentido dentro das paredes do convento. Vida. Enquanto caminhava pela trilha de terra, lembranças me invadiam. Os votos, as orações repetidas, os jejuns, as confissões, tudo passava diante dos meus olhos. Mas agora, nenhuma daquelas práticas tinha o mesmo peso. Porque eu sabia que só o sangue de Cristo podia limpar o que o hábito e o sacrifício jamais alcançaram. Chegamos ao local. As águas corriam mansas, refletindo o céu azul. As irmãs cantavam: "Oh, que amor maravilhoso, que me trouxe salvação!" As notas subiam como incenso puro. Eu chorava. Cada verso parecia uma lembrança, sendo lavada da minha alma. O véu sobre as águas santes do batismo. O cooperador me chamou de lado. Era um homem simples, de fala calma, mas com um olhar cheio de autoridade espiritual. Ele me perguntou: "Irmã, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para te salvar?" As lágrimas me impediram de responder de imediato. Respirei fundo e disse: "Eu criei, mas agora eu sei." Ele sorriu, assentiu e completou: "Então, conforme o mandamento do Senhor, te batizaremos em nome de Jesus Cristo, para perdão dos teus pecados, e para que recebas o dom do Espírito Santo." Senti um arrepio correr pelo corpo inteiro. As irmãs me cercaram em oração. E uma delas, talvez movida pelo Espírito, colocou a mão sobre o meu ombro e disse: "Hoje, o véu que te separava de Deus vai cair nas águas, e o Senhor vai te vestir com vestes novas." Chorei mais uma vez. Ela não sabia da minha história completa, mas o Espírito sabia. Sim, o véu que um dia simbolizou santidade, agora seria deixado nas águas, e eu me levantaria com a verdadeira pureza, a do sangue do Cordeiro. O momento da entrega, entrei nas águas, com o coração pulsando. A corrente era leve, fria, viva. O cooperador ergueu a mão e orou em voz firme: "Senhor Jesus, recebe esta alma que o teu Espírito trouxe. Lava, purifica e sela para a tua glória." Fechei os olhos. A última imagem que vi, antes de submergir, foi o céu. Azul, imenso, livre. E, quando fui mergulhada, tudo se calou. Senti o corpo afundar, a água cobrindo cada parte. E dentro de mim, algo se partiu. Era como se as correntes de anos se rompessem. E quando emergi, o mundo inteiro parecia novo. O sol batia sobre a água e ela brilhava como ouro. Os irmãos cantavam, as palmas ecoavam, e eu senti uma força que jamais havia sentido. Caí de joelhos dentro do riacho e gritei entre lágrimas: "Obrigada, Jesus! Eu sou tua! Agora eu sou verdadeiramente tua." As irmãs se aproximaram, e o cooperador apenas observava, sorrindo. Alguns começaram a orar em línguas. Outros choravam em silêncio. O Espírito Santo pairava sobre aquele lugar como vento suave, e dentro de mim, um fogo começou a arder. Era o mesmo fogo que me chamara no convento, mas agora ele não ardia do lado de fora. Ele queimava dentro de mim, a alegria que nenhum claustro conhece. Após o batismo, voltamos à congregação.
O culto era simples, mas havia um clima celestial. Enquanto os hinos ecoavam, eu me via refletida em cada palavra. Deus mudou meu viver. O Espírito me libertou. Agora sou nova criatura. Durante a oração, uma irmã levantou a voz em profecia. Filha, eu te tirei das paredes do silêncio e te coloquei no meio do meu povo. Não temas o que virá, porque o meu nome será glorificado na tua história. Fala do que eu fiz, e muitos ouvirão e saberão que eu ainda liberto. Chorei tanto que mal conseguia ficar de pé. Aquelas palavras pareciam ecoar dentro da alma, confirmando tudo o que vivi. Era como se o próprio Deus selasse a minha nova vida com um carimbo celestial. E ali, no meio daquele povo simples, entendi algo profundo. Eu havia passado anos servindo a Deus, sem conhecê-lo. Agora, bastou um mergulho, e ele se revelou por inteiro. A alegria era tão grande que o corpo mal conseguia contê-la. Era uma mistura de choro, riso e gratidão. Eu queria contar para o mundo inteiro que Deus é real, que Ele fala, liberta e transforma, um novo nome, uma nova vida nos dias seguintes. Tudo parecia diferente. O amanhecer tinha outro brilho. As orações tinham outra profundidade. Mesmo o alimento parecia mais doce. Era como se a vida tivesse recomeçado. E, de fato, havia recomeçado. Guardei o véu branco do convento numa caixa de madeira. Não como lembrança de prisão, mas como testemunho de libertação. Sempre que o olhava, eu lembrava. Um dia, eu tentei servir a Deus com véu. Hoje, eu o sirvo com o coração descoberto. Comecei a visitar outras congregações, sempre acompanhada da Irmã Maria. Em cada culto, sentia o Espírito me fortalecer mais. E quando abria a boca para testemunhar, a presença de Deus descia. Certo dia, numa reunião de irmãs, fui convidada a contar minha história. As vozes cessaram, o ambiente ficou em silêncio, e eu comecei a falar. Eu vivi anos acreditando que o hábito e o silêncio me aproximavam de Deus, mas foi quando tirei o véu e mergulhei nas águas que Ele falou comigo de verdade. O que me faltava não era disciplina, era o Espírito Santo. Enquanto eu falava, vi lágrimas escorrendo nos rostos de muitas irmãs. Algumas apertavam os lenços, outras simplesmente abaixavam a cabeça. E eu entendi. Não era sobre mim, era sobre o poder de Deus. Um coração batizado pelo Espírito. Depois daquele dia, minha comunhão se aprofundou. As orações se tornaram conversas íntimas com o Pai. As palavras da Bíblia, que antes eu lia por obrigação, agora saltavam vivas diante dos olhos. E numa madrugada, enquanto orava sozinha, aconteceu algo que jamais esquecerei. Eu estava ajoelhada dizendo: Senhor, me usa. Faz de mim um vaso teu, ainda que simples. Eu não quero mais te servir por aparência, mas por presença. De repente, uma força tomou meu corpo. Comecei a orar em uma língua que não conhecia. O fogo que senti no batismo agora queimava em chamas. O quarto se encheu de uma presença tão doce que parecia o próprio céu descendo. Ali, Deus me batizou com o Espírito Santo. E, chorando e rindo ao mesmo tempo, eu disse: Agora sim, Jesus. Agora eu entendo o que é ser tua esposa, tua serva, tua filha. O véu caiu, mas a glória ficou. Hoje, quando me olham sem o véu branco e sem o hábito religioso, alguns perguntam: Você deixou a fé? E eu sorrio e respondo: Pelo contrário, eu a encontrei. Deus não me tirou da igreja. Ele me trouxe para dentro dela de verdade. Não da instituição, mas do corpo vivo de Cristo. O véu caiu sim, mas em seu lugar, o Espírito me cobriu com uma glória que não se compra, não se ensina e não se finge. Uma glória que vem do alto, que preenche, que renova e que me faz levantar todos os dias dizendo:
Obrigada, Senhor, por ter me tirado do altar de pedra e me colocado no teu altar de fogo. O tempo havia passado, alguns meses depois do meu batismo. Eu já vivia uma nova vida, leve, cheia do Espírito e completamente entregue à vontade do Senhor. Cada culto era uma chama, cada oração, uma conversa com o céu. Mas em meio a tanta paz, Deus começou a inquietar meu coração. Certa madrugada, enquanto orava, ouvi claramente uma voz dentro da alma, firme, mas cheia de amor. Volta, filha, volta ao lugar de onde te tirei. Há almas lá dentro que clamam em silêncio, como você um dia clamou. Abri os olhos assustada. Voltar? Ao convento? Murmurei. Meu coração disparou. A lembrança daquelas paredes frias e da rotina rígida ainda doía, mas junto com o medo veio uma certeza doce. Era Deus quem estava falando. Levantei-me do joelho e comecei a chorar. Senhor, se for tua vontade, dá-me coragem. Eu mesma te acompanharei. A voz respondeu em meu coração. A presença foi tão forte que o ar do quarto pareceu se encher de luz. E eu soube. O tempo do silêncio havia acabado. Agora era o tempo do testemunho. O caminho de volta na manhã seguinte. Contei à irmã Maria o que havia acontecido. Ela me olhou, com lágrimas nos olhos, e disse apenas: se foi o Espírito quem te mandou, vai. Mas não vá sozinha. Vá com oração. Oramos juntas por 3 dias. Jejuamos. Pedimos direção. E no 4º dia, o Senhor confirmou novamente por meio de uma profecia em um culto. Filha, volta à casa onde foste ferida. Ali, muitos esperam o consolo que só a minha presença traz. Tu não irás como serva da religião, mas como testemunha da verdade. O coração ardeu. Era impossível duvidar. Preparei uma pequena mala. Vesti-me com simplicidade e parti. Durante a viagem, o vento batia no rosto, e o Espírito me fazia lembrar de cada momento vivido ali. O silêncio das madrugadas, os sinos, as confissões, o peso da obediência cega. E ao mesmo tempo, eu sentia a leveza da graça me sustentando. Agora não vou mais como prisioneira, pensei. Vou como enviada. O primeiro olhar. Quando cheguei diante do portão do convento, o mesmo rangido antigo ecoou. Mas desta vez, o som não me causou medo. Parei por um instante, olhei para o céu e disse: Senhor, este portão que um dia me prendeu, hoje vai abrir para a tua glória. Bate devagar. Uma jovem noviça apareceu, surpresa. Irmã, é você? Ela perguntou, reconhecendo-me. Disseram que havia deixado a fé. Sorri. Eu não deixei a fé, filha. Eu encontrei o autor dela. Os olhos dela marejaram. Ela abriu o portão e me deixou entrar. Cada passo pelo jardim parecia uma lembrança sendo revisitada. Mas havia algo diferente. Agora, onde antes eu via prisão, eu via compaixão. As irmãs me olhavam discretamente, algumas com espanto, outras com saudade, até que a Madre Superiora apareceu no corredor. Seu olhar era o mesmo, firme, inquisidor. Então voltou. Disse ela: O que veio buscar aqui, minha filha? Respirei fundo e respondi: Não vim buscar nada, Madre. Vim trazer o que encontrei. Ela arqueou as sobrancelhas, intrigada. E o que foi que encontrou fora destas paredes? A presença viva de Deus. A palavra que rompeu o silêncio. Fomos até a sala principal, onde as demais irmãs se reuniram. O ambiente estava carregado de expectativa. Algumas me olhavam com desconfiança, outras com esperança. E ali, sem medo, comecei a testemunhar.
Durante anos, servi aqui acreditando que estava agradando a Deus. Mas o que eu encontrei foi um sistema que me ensinou a obedecer homens, não o Espírito Santo. Eu orei sem ouvir resposta. Jejuei sem sentir consolo. Chorei sem ser curada. Até o dia em que Deus falou comigo e me libertou. As palavras saíam com lágrimas, mas também com poder. Eu não vim trazer rebeldia, irmãs. Vim trazer vida, porque há um Deus que não está preso em imagens, nem em regras, mas que desce e habita dentro de nós. Um murmúrio percorreu o grupo. Algumas irmãs abaixaram a cabeça, chorando silenciosamente. A madre tentava manter a compostura, mas suas mãos tremiam. De repente, uma noviça levantou a voz. Eu também tenho sentido esse vazio, irmã, disse, soluçando. Tenho orado e não encontro paz. A sala inteira ficou em silêncio. E eu soube. O Espírito Santo estava ali. Lágrimas e libertação. Ajoelhei-me diante da jovem e disse: Você não precisa mais buscar Deus no silêncio de paredes. Ele está te chamando para ouvi-lo, dentro do coração. Ela começou a chorar alto. Logo, outra irmã também se ajoelhou. E outra. E outra. Em poucos minutos, metade do convento estava de joelhos. Não havia orações ensaiadas, nem rezas repetidas. Havia choro, arrependimento e entrega. A presença de Deus encheu aquele salão de uma maneira que ninguém conseguia explicar. Algumas começaram a orar em voz alta. Outras apenas choravam. Era como se o teto tivesse desaparecido e o céu tivesse descido até nós. Até a madre, que observava de longe, caiu de joelhos. Entre lágrimas disse: Eu sempre temi perder o controle. E agora, percebo que foi o controle que me impediu de sentir Deus. Perdoa-me, Senhor. Naquele momento, o Espírito Santo fez o impossível. Um convento inteiro se transformou em altar. A luz que ficou, quando a me mover cessou. O ambiente estava irreconhecível. As irmãs se abraçavam, oravam juntas, algumas ainda chorando. A madre me olhou com olhos marejados e disse: Eu não entendo o que aconteceu aqui, mas sinto que algo mudou. Foi o Espírito, madre, respondi. O mesmo que me tirou daqui. Me trouxe de volta para libertar quem ficou. Ela assentiu, com humildade, e me pediu que ficasse mais alguns dias. Durante aquele tempo, oramos juntas, estudamos a Bíblia e falei do amor de Cristo, como nunca havia feito. Algumas decidiram deixar o convento e buscar o batismo. Outras permaneceram ali, mas com o coração renovado. Antes de partir, a madre me chamou à capela. Ela segurou o meu antigo véu nas mãos. Isso te pertencia, disse ela. Quer levar? Sorri, emocionada. Guarde, madre. Por quê? Perguntou. Olhei nos olhos dela e respondi. Porque um dia, esse véu foi símbolo de obediência. Hoje, quero que ele te lembre que Deus quer o coração. Ela chorou, e naquele choro, eu vi arrependimento, um novo propósito. De volta à congregação, contei o que havia acontecido. Os irmãos se alegraram, glorificaram, e muitos choraram comigo. O cooperador apenas disse, com um sorriso sereno: Quando Deus liberta alguém, Ele não liberta só uma alma. Ele abre caminho para muitas. E foi exatamente o que aconteceu. Nos meses seguintes, recebi cartas de algumas daquelas irmãs. 3 haviam sido batizadas. 2 estavam congregando. E uma delas escreveu: Aquele dia foi o meu novo nascimento. Eu achava que o convento era o fim. Mas Deus me mostrou que era o começo. Cada palavra era uma prova de que Deus havia me enviado ali com propósito. Epílogo. A mensageira da graça hoje. Quando olho para trás,
Vejo que Deus me tirou do silêncio, para que minha voz fosse eco dele. Ele me libertou, não para fugir do passado, mas para redimir o passado. E, de todas as missões que vivi, nenhuma foi tão gloriosa quanto ver as antigas irmãs dobradas diante do Espírito. Ainda guardo na memória o momento em que atravessei o portão pela última vez. Desta vez, não saí fugindo. Saí em paz, com a alma leve, sabendo que havia cumprido o chamado. Olhei para o céu e disse: Senhor, eu entrei naquele lugar como serva da religião e saí como filha do rei. Obrigada por me fazer instrumento da tua libertação. O vento soprou forte e uma pétala branca caiu sobre o caminho. Peguei-a entre os dedos e sorri. Era como se o céu dissesse: missão cumprida, minha filha. E assim, terminou a jornada daquela que foi freira, prisioneira e finalmente libertada. Mas também assim, começou o ministério da mulher, que, sem véu e sem claustro, se tornou voz do Espírito para muitas outras. Porque onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17.